te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. E a graça e a paz de Jesus. Queria que, se fosse possível, né, você que está aí me acompanhando, abrisse no livro de Jonas, capítulo 2, e o versículo 1 e 2 diz: Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: Em meu desespero, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Quando eu leio o livro de Jonas, né, assim, embora a gente lembra muito, quando a gente, né, fala do profeta Jonas, a gente lembra logo, né, automaticamente da desobediência, né, dele, quando o Senhor o chama, o manda ir para Nínive e ele vai para Tarso, né? A gente tem logo a tendência, né, ou a gente até usar a expressão com alguém, né? Eita, tá igual como Jonas, né? Desobediente, né? A gente tem essa tendência de lembrar de Jonas sempre como um profeta desobediente, porque a gente é tendencioso, o ser humano, né, de lembrar mais dos defeitos do que das qualidades. A gente é mais suscetível a lembrar, né, de algo que é errado. Por isso que lá vem aquela expressão, né, assim, de eu fiz 99, não fiz 100, né, assim, 100%, né, assim, você não presta, porque nós somos tendenciosos, né, assim, a esquecer, né, assim, e sempre focar mais no negativo, mais no defeito do que nas qualidades, né, assim. E embora, né, assim, o Senhor, que a gente precisa entender também as características, e não foi simplesmente o acaso, foi uma pessoa, foi um profeta que Deus escolheu para falar ao povo de Nínive. Foi uma escolha de Deus, né? Então, assim, não a desobediência de Jonas, né? Assim, mas a gente não pode só olhar para o profeta Jonas, né? Assim, com essa característica tão forte. Existe um louvor do pastor Samuel Mariano que eu gosto muito, assim, porque realmente fala, né, assim, porque nós somos tendenciosos a isso, né, assim, a gente lembra de Davi. Nessa canção é ao contrário, né, assim, que fala sobre o momento e não a história, né, assim, lembra de Davi, né, assim, quando ele enfrentou o gigante Golias. Logo, automaticamente a gente lembra do rei Davi, e eu acredito que você automaticamente já lembra desse momento que Davi, né, venceu Golias. Mas, né, assim, ele teve outros erros que ele teve, mas isso não o deixou, né, das suas qualidades, né, sobressair. Jonas também, esse foi o defeito, o erro de Jonas, tentar desobedecer, achar que Nínive não era digna de misericórdia, de ser alcançado por ser uma nação, por ser um povo, né, tão rebelde. E Jonas se coloca num lugar, né, assim, de dizer: não, Deus, tu errou a profecia, tu errou, né, os teus propósitos, o teu desejo, porque esse povo não merece salvação, né? Assim, o erro de Jonas não estava em fugir para Tarso, né? Era em achar, né, assim, que Deus tinha errado do propósito dele, de ter enviado Jonas para uma nação que não era merecedora. Nós não merecemos. A nação de Nínive não merecia, nós não merecemos, mas esse amor, essa misericórdia de Deus que é tão grande, ela nos alcança, querida.
Quantas vezes a gente não diz, fulano matou, roubou, pecou, bebeu, era não sei quem, não sei quem. Ah, é para ir? Né, assim, aí agora quer ser crente, né, assim, como se, né, assim, aquela pessoa não fosse digna de ser alcançado por esta graça do Senhor Jesus. Mas quando eu olho para como todo o livro de Jonas, eu também lembro, né, desse fato de Jonas, tá certo? E as pessoas que me conhecem mais, né, sabem que eu até brinco assim, ei, tá em desobediência, não entra no meu barco não, viu? Porque se entrar no barco, quem cedeu o barco, né, perece com aquele que está em desobediência, né? E as meninas aí sabem, né, que eu sempre brinco com essa passagem, né, assim. Porque aqueles tripulantes nem sabia da desobediência dele, foi dar, e aí aquele tempestade, né, para que Jonas, né, reconhecesse que Deus é soberano, que Deus ele tem o melhor propósito, ele tem o melhor plano, né? Ele é soberano em todas as coisas. E quando eu vejo esse texto do capítulo 2, que o capítulo 1 vai falar sobre o chamado e fuga de Jonas. Então a gente precisa entender que Jonas tinha sido chamado por Deus. Foi o Senhor que chamou, foi o Senhor que escolheu. E aí Jonas agora olha a escolha de Deus para levar a salvação de Nínive como, não, Senhor, esse povo é um povo errado. É um povo que é tão pecador que não merece ser salvo. Agora, e quando ele foi escolhido? Porque Deus o escolheu para levar a mensagem à cidade de Nínive. E aí o primeiro capítulo, ele vai falar justamente dessa escolha, desse envio e também dessa desobediência de Jonas. Mas nesta manhã eu quero, né, falar ao teu coração, porque para poder você entender, porque existem outras pessoas que compartilham essa mensagem com outras pessoas até que não é evangélica. Existem pessoas como, né, assim, que você não compartilha, mas, né, encontrou lá no YouTube, né, assim, passou a seguir o canal, né, assim, sem ninguém nem falar, estava procurando uma mensagem e viu lá eu ministrando, né, e me reconheceu e acompanha o nosso canal. E eu agradeço, né? Rejane é essa pessoa que eu estou falando, né? Assim, e no capítulo 2 vai dizer o seguinte, e eu queria, né, compartilhar com você essa palavra. No capítulo 2 a gente vai primeiro ver duas coisas aqui. Primeiro o lugar e depois a situação. Observe que em ambos, tanto no lugar como na situação, o Senhor nos vê, nos escuta e Ele vem em nosso socorro. Observe que Jonas, o texto começa dizendo, dentro do peixe, o lugar onde ele estava. Eu não sei qual é o lugar que você está agora, onde você se encontra agora. Eu não sei que situação, porque ele disse, ele orou ao Senhor, independente do lugar. Aliás, 3 coisas, perdão, viu? Né? O lugar, né? Ele orou e a situação que ele teve resposta, porque Deus, ele nos vê. E a Bíblia diz que dentro do peixe, dentro daquele lugar, não país, não cidade, eu estou falando do ambiente que ele estava dentro do peixe, aquele lugar. Ele diz dentro do peixe, né? Porque como eu falei lugar, aí a gente pensa que estou falando lugar, cidade, né? Assim nome. Lugar, tipo, onde você está, né? Localização, onde você está. E aí, dentro do peixe, Jonas tem uma atitude. Uma atitude, querido, que muitas vezes você que está aí me ouvindo, talvez diz assim, não vou orar, pastora, porque eu, né, assim, eu estou em pecado, eu estou errada, né, assim, eu desobedeci ao Senhor e Ele não vai me ouvir. Né? Eu quero te dizer, querido, que nesse arrependimento de Jonas,
nesse arrependimento de Jonas, que ele dentro daquele peixe, ele se encontrava dentro daquele peixe, naquele lugar, porque ele desobedeceu, porque ele achou que aquele povo não era digno da escolha de Deus. Será que você está olhando para alguém e dizendo assim, o quê? Ela se intitula pastora, que eu tenho que falar por mim, né, assim, para não dar o exemplo de outras pessoas, mas a gente está olhando para alguém ou está olhando para mim dizendo, ela se julga que sabe ministrar, que tem o dom da palavra, que conhece, que tem uma intimidade, né, assim, esquecendo que você que tem esse dom foi uma escolha não sua, foi uma escolha do Senhor, do Deus Altíssimo, querido. E nesse momento em que Jonas olha para a cidade de Nínive, ele esquece de olhar a escolha de Deus na vida dele. Ele se julga melhor e julga que a escolha de Deus para Nínive tinha sido errado. Quantas vezes você não está olhando e dizendo assim, por que, né, Deus escolheu essa pessoa desse jeito, isso e aquilo? A gente fica julgando, mas a gente precisa olhar para nós mesmos, que Deus nos escolheu. Foi uma escolha de Deus. Deus escolheu a Jonas para levar a mensagem a Nínive, a cidade de Nínive. A Bíblia diz que dentro daquele peixe, Jonas cai em si. Jonas entende que não importa o lugar, se ele orar ao Senhor, ele nos ouvirá. O Senhor diz lá no livro de Jó, estarando ainda falando, eu os ouvirei. Né? O Deus que diz, querido, que quando nós, em Mateus 6, que quando nós entrarmos no nosso quarto, fechar a porta do nosso quarto, orar ao Senhor, o nosso Deus, o Pai que nos vê em secreto, nos ouvirá. Querido, não importa o lugar onde você vai estar, graça e paz, Jana, não importa o lugar onde você vai estar, né? Jonas, né, assim, e a gente tá, né, já, né, faltando, né, esses 10 dias para 10 dias, não, agora 9, né, para terminar a nossa campanha, né, desse mês de abril que nós estamos, né, orando ao Senhor. Estamos em campanha e, né, assim, às vezes dirigindo, às vezes, né, de joelho em casa, às vezes aqui no trabalho, né, no momento, né, que a gente está aqui orando, né, assim, não importa o lugar, mas o que importa é você orar ao Senhor. Eu não sei qual é a situação que você está. A Bíblia diz que Jonas, ele mostra o lugar onde ele estava dentro do peixe, mas ele também diz a situação que ele estava, as emoções que ele estava, porque ele diz, em meu desespero, clamei ao Senhor. Ele estava desesperado porque aquele lugar não era o lugar natural de onde ele está. Ninguém vive dentro de um peixe, só quando o poder de Deus, né? 3 dias, né? Jonas passou dentro do ventre de um grande peixe. Mas, querido, ele ali estava, ele estava mostrando a situação, sentimento em que ele estava. Ele diz, né, assim, que no lugar onde ele estava, ele orou ao Senhor. No sentimento que movia ele, de que ele se encontrava, a situação em que ele estava se encontrando, ele diz assim, clamei ao Senhor. Ele não deixou que o lugar impedisse dele orar. Ele não deixou que os sentimentos, né, a situação impedisse que ele clamasse ao Senhor. A Bíblia diz que ele diz, né, do ventre da morte, gritei por socorro, porque não era o comum estar ali. Tem situação que a gente realmente pensa que vai morrer, que vai se acabar ali. Mas ele disse, eu gritei e ouviste, gritei por socorro
e ouviste o meu clamor. E algo que eu vejo tão maravilhoso, né, assim, que eu posso imaginar, enquanto naquele lugar do ventre do peixe ele estava orando, no meio daquele desespero dele, daquela situação que ele estava, ele clama ao Senhor. Mas eu fico imaginando, tá certo? Que fico imaginando, enquanto ele estava clamando, como é que ele pôde saber que Deus ouviu o clamor dele? Porque teve uma ação de Deus. Teve um mover de Deus. E ele diz, né? Jogaste-me nas profundezas do coração dos mares. Correntes formavam turbilhões ao meu redor. Ele estava contando tudo que estava acontecendo ali. 7, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. E aí a Bíblia diz, versículo 10, e o Senhor deu ordem ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Eu posso imaginar que naquele lugar onde ele estava, ele começou a orar ao Senhor. Não importa, Jesus, o lugar que eu estou. Eu reconheço que eu errei. Eu reconheço que eu desobedeci ao Senhor. Eu reconheço, Senhor, que eu falhei, né, na missão que tu me entregaste. Mas, Pai, nesse meu desespero, porque eu estou vendo aqui laços de morte, né? A morte presente ali, ele sentindo, porque não era o lugar dele. Né? Assim, o grande peixe, ele vive, né, em águas profundas, né? E eu fico imaginando ali aquele mover né, do grande peixe nadando, né, se alimentando, né, assim, aquelas águas entrando, e Jonas ali vivo. Que desespero não deve ter sido de Jonas. Tem situações que a gente está assim, mas Jonas, ele diz, eu clamei por ti. Eu não deixei que esse medo, que essa situação, né, não fizesse eu enxergar que eu errei, Senhor. Mas também reconheço que tu és rico em misericórdia. E que mesmo aqui nesse lugar, né, que me levou, que me conduziu pela minha desobediência, o Senhor ouve a minha oração. E eu posso imaginar enquanto ele estava clamando, porque o restante do versículo vai mostrando o detalhe da situação que ele estava passando. Mas o texto termina, versículo 10, dizendo que Deus ordenou ao peixe, em terra firme, que lançasse Jonas. Eu posso imaginar que enquanto Jonas estava orando, enquanto Jonas estava clamando ao Senhor, ele começou a perceber, porque para ele ouvir, para ele ver, né, assim, que ele estava, porque até o momento em que ele estava em terra firme, mas ele viu a ação de Deus, porque com certeza ele deve ter imaginado, né, assim, eita, o grande peixe no alto mar, agora indo, ele, para onde ele vai, né, assim, claro que ele não estava vendo, mas provavelmente sentia por causa do abalo, né, se sentindo, e aquela reação do peixe vomitar, né? Porque a Bíblia diz que ele vomitou, colocar ele ali para fora. Ele estava vendo, porque ele estava com vida, então ele estava vendo o agir de Deus. Vale a pena orar, independente do lugar, independente da situação. Clama ao Senhor, que Ele te ouvirá, Ele nos ouvirá. Ah, mas pastora, é uma situação tão difícil que eu estou vivendo. É um lugar tão difícil. As meninas sabem, a gente tinha vindo, né, também de uma campanha, a gente tinha vindo, né, da leitura da palavra, e sempre que a gente terminava o capítulo, a gente orava, né, assim, e muitas vezes se encontrava aqui, né, no trabalho, e elas viam, né, assim, como às vezes era um difícil, né, assim, no ambiente de trabalho, mas a gente saía, né, em um momento, né, para orar, para agradecer a Deus por essa palavra que nos renovava, que nos trazia vida, né, para as nossas vidas.
sabe? Não importa o lugar onde você está, se num trabalho, né? Eu me lembro que há um tempo atrás, né, em um outro grupo que eu estava liderando, eu me lembro que a gente falava, né, da campanha e alguém dizia que não podia nem dar o ok, né, para a gente saber que estava naquele momento, naquele elo de oração. Não, eu não posso porque eu sou vigilante, né, assim. E eu dizia, você não vai no banheiro? Você não toma água porque é um direito do trabalhador, né, assim. E as pessoas inventam desculpas para isso, né, assim. E depois a pessoa me pediu, né, perdão, porque não entendeu, né, assim, como eu tinha falado. Mas, querido, quando a gente quer, quando a gente deseja, né, buscar ao Senhor, a gente consegue, querido, porque não importa o lugar que você esteja. Não importa o lugar que você esteja, não importa a situação que você está vivendo, que você está passando, se você clamar a esse Deus, se você suplicar a esse Deus por socorro, Ele virá ao teu encontro. Esse dia, né, essa palavra é para você. Não importa o lugar que você esteja, não importa a situação que você esteja passando, ore ao Senhor. Busque ao Senhor. Tem um louvor, né, de uma cantora antiga, ela não é tão conhecida, mas ela fala, antes de tudo, ore, né? Querido, a melhor coisa é você andar no caminho da oração, né, assim, Senhor, né, mas eu tô aqui, né, assim, eu tô aqui nessa parada de ônibus, eu tô aqui, Senhor, lavando os pratos, eu tô aqui lavando a roupa, Senhor, eu tô aqui em meio a um desespero, em uma situação tão, sabe, Senhor, tão angustiante, porque a situação que Jonas estava era uma situação angustiante. Era angustiante a situação que Jonas estava, mas a Bíblia diz que ele diz assim, do ventre do peixe, ele ora ao Senhor, ele clama ao Senhor, e o Senhor escuta o clamor dele. O Senhor escuta a sua oração. A Bíblia diz que o Senhor ordenou. Quando eu e você ora a Ele, quando eu e você clama a Ele, Ele dá ordem. A Bíblia diz lá no Salmo 91, né, o Cântico de Moisés, né, quando ele diz assim, ó, o Senhor dará ordem aos seus anjos, ao meu e ao teu respeito, no caso, ao teu respeito, né? Ao meu e ao teu respeito. Ao meu respeito, né? A Bíblia diz. E aí, querido, né? Assim, declara. Porque, querido, quando nós oramos ao Senhor, quando nós buscamos a presença do Senhor, a Bíblia diz que Ele nos ouve. Ele nos ouve. Querido, né? Onde você está agora, nesse momento, eu não sei qual é a tua situação, mas clama ao Deus que escuta, que está com os seus ouvidos não agravados, tapados, né, para que não possa te ouvir. Mas, pastora, eu errei, eu desobedeci. Jonas também. Mas ele deu em si, ele olhou e disse, eu errei, né? Mas ele clama ao Senhor. Ele conta o momento angustiante que ele estava ali. Ele disse, laço de morte me cercaram, né, torrentes né, ali era um pavor para ele achava que estava na iminência de morrer, né, assim, já é esquisito, tá dentro do peixe, porque o peixe fez igual como a gente toma algum comprimido, que a gente não pode mastigar, porque na praia, né, a gente, né, não vai precisar citar, né, o nome, né, para ninguém se assustar, né, daqui do nosso Recife, mas, né, assim, há ataques, né, de tubarão, pá, dá uma mordida, e eu fico imaginando, né, o cuidado de Deus, esse grande peixe engoliu como a gente engole um remédio, que a gente não pode mastigar, não, um comprimido, né, não lhe feriu, não lhe machucou, aí já estava ali. Eu acho que Jonas está dizendo, o que é isso? Não estou entendendo é nada. Como é isso? O que é que eu estou fazendo aqui? Né, assim, estava ali. Querido, a Bíblia diz que quando eu e você ora, né, ao Senhor,
Ele cuida de você, Ele cuida, Ele providencia, mas Ele dá ordem para que essa situação saia da sua vida, né? Para que essa sua situação seja resolvida. Mas para isso, eu e você precisa orar, eu e você precisa clamar ao Deus que tudo pode, ao Deus que tudo faz. Não importa o lugar, não importa a situação que você está passando, clama a Ele. Lá em Jeremias 33, muito conhecido de nós cristãos, né? De quem lê a palavra, clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabes. Oh, querida, Jonas deve ter lembrado e disse, eita, mesmo aqui nesse lugar, eu vou orar ao Senhor. Nessa situação que eu tô passando, eu vou clamar a Ele, porque Ele diz que quando eu clamo, Ele me ouvirá. Que você tenha um excelente dia, tá certo? Que um ótimo final de semana, tá certo? Que Deus abençoe. Muito obrigado a vocês, né? Que tem acompanhado, né, todos os dias. Jana, que teve esses dias também, né, conosco, sempre presente. Obrigado, Jana, Deus te abençoe. Né, a você que tem sido esse canal, essa bênção, né, de transmitir, né, essa mensagem para outras pessoas. Deus te abençoe abundantemente, tá certo? Um excelente dia, que a mão grande e poderosa do Senhor esteja estendida, né, sobre a tua vida e o favor de Deus seja resplandecente na tua vida, para a glória do nome do Senhor. Um beijo.